Tava me perguntando o que eu podia fazer diferente nesse vídeo. Trazer a Boombox 2, porque aqui, pelo menos no YouTube, não vi nenhum comparativo com a 2. Então vamos lá, o que mudou dos 3 modelos, tá? Nessa evolução de praticamente 4 a 5 anos da JBL. A primeira coisa é a potência. A gente saiu de 160 para 200 watts RMS, se eu não me engano, na bateria. Lembrando que potência e volume são coisas diferentes, tá? Mas rolou uma evolução nesse sentido. E é claro que se a gente for considerar o AI Sound Boost, que é a nova tecnologia da JBL para poder melhorar o som, independente da construção das caixas, como isso foi estabelecido, se eu não me engano, no modelo 4, a gente tem uma melhora na equalização, tá? Porque ele vai usar inteligência artificial para melhorar a sua experiência de uso. Na Boombox 2 e na Boombox 3, a JBL anuncia uma autonomia, cara, de 24 horas. É um pouco engraçado, porque eu testei a Boombox 3 e mal durou 3 horas. Lembra do vídeo? Vou deixar aqui no card, tá? Vai lá pra você ver essa vergonha que é de graça. No modelo novo, 28 horas, calma que não para por aí. Mais 6 horas se você ativar o Playtime Boost. É uma maravilha, né? No mundo dos sonhos, tudo é possível. A gente também ganha em tempo de carregamento, porque entre o modelo 2 pro modelo 3, a gente já saiu para uma fonte, tá? Se eu não me engano, uma fonte externa que a gente tinha na Boombox 2, que já não tem mais no modelo 3, já que a gente usa aquele cabo, né? Aquele cabo em H que eu sempre esqueço o nome. É porque a fonte da caixa agora ela é interna. Então você ganhou em peso que perdemos aqui na Boombox 4, porque ela tá 800 gramas mais leve do que o modelo 3. Mas da 2 para 3 você ganhou uma alimentação interna e mais peso, e da 3 para 4 a gente tem uma bateria que é substituível e a 4 está 800 gramas mais leve. Conectividade em TWS, tá? Enquanto nos modelos 2 e 3 você tem o Party Boost, no modelo mais recente você tem o AuraCast. Com uma gambiarra dá para você conectar elas, mas não é oficial. Já falei sobre isso aqui no canal anteriormente também. Fora o visual, né? Com mudanças um pouco óbvias. Inclusive, cara, saindo do plástico pro metal e do metal de volta pro plástico, mas aqui, pelo menos a JBL fala que usa ali materiais recicláveis. Show de bola. Agora vamos pro mais interessante, porque tá todo mundo aqui esperando o som, né? Vamos lá que não vou enrolar vocês, não. Primeiro teste, mais ou menos ali um pouco abaixo de 50% de volume, tá? Nada muito grave, é só porque eu precisava de uma referência visual aqui no controle. E aí a minha referência ficou aqui, ó, do lado do botão play, tá vendo? Eu alinhei aqui pra gente começar sempre no mesmo lugar. Depois eu passo pra esse aqui que avança, pra ficar bem alinhadinho todas as 3 caixas e não ser injusto. E aí, 100% só alegria. E tem um detalhe também, dentro do aplicativo da JBL, eu coloquei as 3 caixas no máximo que elas podem entregar em termos de grave e subgrave. O objetivo é deixar a luta justa. Então a JBL Boombox 4 vai estar no Bass Boost 1, até porque o 2 é para exterior, que isso fique bem claro aqui, enquanto que o modelo 3 e 4 vão estar com essa configuração, tá? Idêntica nos 2 modelos com relação ao equalizador, já que esses 2 modelos aqui não tem Bass Boost. Só uma última coisa aqui, use fones de ouvido, porque esse som aqui vai ser captado em estéreo. É por isso, cara, que as 3 caixas aqui, elas estão nessas posições. Com você usando um fone de ouvido, o som da Boombox 2 vai sair na sua direita, se não me engano. A Boombox 3 está no meio aqui do microfone, enquanto que a Boombox 4 está do lado esquerdo, tá? Eu posso estar invertendo aqui os lados, mas você entendeu o princípio. O que você está vendo vai ser entregue para você nos seus ouvidos, então use fones. E mais importante do que tudo, preste atenção no que eu vou falar, porque a minha experiência ouvindo aqui não é igual de você ouvindo na sua casa. Fechou? Bora! Primeira música, Boombox 2. Boombox 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 2. 3. E 4.
Olha, uma clara evolução sonora, mas ainda muito discreto. Então a gente está no volume muito baixo. A única coisa que, para ser honesto aqui, deu para perceber é que do modelo 2 para o modelo 3 rolou uma evolução na profundidade sonora, principalmente ali. Quando eu falo profundidade, eu quero ir mais para as frequências mais graves. Tá? Já rola um grave e subgrave um pouco mais importante aqui na Boombox 3. Se deve ao fato de que, no que diz respeito aos alto-falantes, a gente teve uma belíssima evolução na Boombox 3 se comparado a 2. Enquanto que a Boombox 4 focou não só numa construção legal, mas também na questão do AI Sound Boost. Então, dos três modelos, da 2 para 3 você tem um pouco mais de profundidade e da 3 para 4 ainda mais de profundidade. Bem legal, mas ainda muito discreto. Deixa eu voltar aqui para a Boombox 2, vamos colocar a próxima música e aumentar o volume. Quando as três estiverem no mesmo volume, vocês vão saber porque eu vou avisar bem aqui. Vamos lá. Ok? 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2. A gente vê duas coisas principais aqui. Potência tá nitidamente aumentando, nesse caso potência igual a volume, tá? Só no meu comentário aqui. Não quer dizer que seja sempre assim, tá? E uma outra coisa é assinatura sonora. É uma evolução nítida, cara. Não tem como você negar que de uma para outra rolou algumas evoluções. No caso da 2 para 3, inclusive, eu acho que é uma coisa, eu vou correr o risco de falar uma parada aqui que eu disse há uns 3 anos atrás. Como teve, né, a mudança de alto-falante, você consegue, tipo assim, sacar que a JBL trouxe um som muito mais encorpado, tá? Sem sombra de dúvida. Mas da 3 para 4, você consegue perceber que é sutil essa mudança. Tá principalmente ligado ao fato do volume estar mais alto, na mesma porção aqui do celular, né? Mas a Boombox 4, ela vai ser sutil no subgrave que ela vai te entregar, e por incrível que pareça, ou talvez não, até porque eu não investiguei a fundo tudo que ela tem aqui em termos de falantes, tá? Mas dá pra perceber que ela tem também um médio agudo que vão ser um pouco mais claros e menos estridentes. Mas é bem sutil nessa parte do agudo, um pouco menos sutil no que diz respeito a grave e subgrave, mas o principal que você nota assim, além da assinatura, é o crescente volume, tá? Entre as caixas aqui. É como se a 2 estivesse baixinha, a 3 estivesse mais ou menos e a 4 tá ali um pouco mais alta. Eu não sei se deu pra perceber isso aqui pelo microfone, isso estourou tudo, tá? Às vezes acontece. Mas enfim, vamos lá, último teste em 100%. Começando na Boombox 2. 100%. 3. 4. 5. Voltando para 2. 3. 4. 2. Muito mais alto. 3. 4. A evolução sonora da crítica. 2. 3.
3. 4. 2. 3. 4. Cara, pra mim, tá... é muito claro o resultado. Eu realmente não sei se aí na sua casa deu pra você perceber o que eu percebi aqui. Deixa eu pra já esvaziar aqui a minha área, aí eu volto pra gente trocar essa ideia. Vamos deixar só essa criança aqui. Vai ficar bonito no vídeo também, né? Chamar a atenção. Vamos lá. Da 2 pra 3 a gente tem, ainda assim, menos volume, mas uma evolução que ela vai num sentido de grave e subgrave, que são um pouco mais importantes. Só que sem a 4, você diria, ah, evoluiu, bacana e tal, porra, legal mesmo, mas aí você tem a 4 e você coloca ela no jogo. E quando você sai da 3 pra ela, você percebe que falta alguma coisa. E por incrível que pareça, não é apenas grave e subgrave. Eu diria que o grave e o subgrave, eles são muito discretos, muito mesmo. A grande diferença tá numa clássica que a JBL fazia há um tempo atrás, fez na Extreme 2, fez em várias outras caixas, que é, quando você passa de 75 para 100%, geralmente a JBL quase que mantém ali um grave e subgrave, mas ela acrescenta médio e médio agudo, ou agudo também. Isso serve para quê? Para te entregar em volume, sem prejudicar muito não só a construção da sua caixa, né, para que ela não estrague a curto, médio ou longo prazo, mas também para te entregar nessa presença, para te entregar a festa, o som que você está procurando. Pessoas que buscam uma caixa de som a 100%, elas estão muitas vezes pouco se lixando para a qualidade sonora. Óbvio que a marca vai se importar com a qualidade sonora, mas ela pensa assim, pô, se esse cara tá em 100%, ele quer mais presença. Então brincar com a frequência mais alta é basicamente te entregar o que você quer. E olha como é que é interessante. Você sai da Boombox 2, que fazia um pouco mais isso, né? Você pode, se você voltar o vídeo aqui para 105, 80, você consegue perceber de cara. Mas aí ela vai para 100, para 3, perdão, e na Boombox 3 ela já foca ali um pouco mais em grave e subgrave. Óbvio que a equalização que eu deixei no aplicativo é mais apelativa nesse sentido, mas as três aqui estão em pé de igualdade. Eu avisei, cara, vou testar com grave no máximo e é isso aí. E o que falta nela, com essa minha equalização, justamente é o médio e médio agudo. O que a gente vai encontrar na Boombox 4, só que sem prejudicar as frequências mais baixas. É aí que fica interessante. Rolou uma evolução nesse sentido, sem eu saber aqui, tá? Se a JBL, nesse caso, evoluiu e não colocar, tá? E não tipo assim, retirar grave para colocar médio agudo e dar mais presença, ou simplesmente capar a caixa, né? Na parte de grave e subgrave, para poder te entregar a mesma coisa ali em 100%. Ou pelo menos rolar ali, né? Um aumento de volume, mas muito discreto, porque eu honestamente não consegui perceber se em 100% do volume tem tanta diferença assim. Talvez seja o AI Sound Boost funcionando, talvez seja tão discreto que eu não consiga perceber. E honestamente as caixas estão muito fortes aqui, vou deixar essa porta em aberta. Mas é nítido que de um modelo para o outro rolou uma evolução sonora muito importante e nesse ponto tem que parabenizar a JBL. Eles podem ter diversos defeitos que eu já cansei de destruir aqui. Se você nunca viu, é porque você não conhece o canal, porque não é possível. Um deles, por exemplo, é preço, tá? A precificação dessas caixas aqui é horrorosa, desde a Boombox 2 até a Boombox 3. De repente, a 2 você encontra ainda uns bons custo-benefícios, Mercado Livre ou Amazon e por aí vai. Volta e meia rola uma promoção legal. Até mesmo da 3 ali, vou dizer. Agora da 4, mais de 3 mil reais nisso aqui é... Tipo assim, é tão fora da realidade que é engraçado, sacou? Mas no que diz respeito à evolução sonora, os modelos estão muito bem alinhados e toda a parte de construção, a parte de hardware da JBL, entregou realmente um trabalho digno de, eu diria, uma marca até um pouco maior do que ela. Agora, e pra galera que tá na dúvida entre comprar, por exemplo, eu só tenho dinheiro pra uma Boombox 2, só tenho dinheiro pra uma Boombox 3. Vamos trocar uma ideia, mas bem rapidinho, tá? Se a sua intenção é ter uma caixa de som legal pra você usar na sua casa, no seu fim de semana, e você tá com dinheiro limitado, cara, se você puder comprar a 3 ao invés da 2, legal. Por quê? Uma questão só de qualidade? Não, mas também de novidade. Não é uma caixa muito antiga, tá? Tem 2 ou 3 anos aí no mercado, eu acho que são 2 anos, tá? Pra não falar uma besteira aqui. Então você já vai ter a alimentação interna, você vai ter uma caixa que tem um design mais bonito, né? Um pouco mais alinhamento com o que a marca representa hoje. Se você for ver o logo da 3 e da 4, o logo ele é igual ali na frente. Então não traz aquele ar de velho, saca? Então se você
você tá muito ruim de grana, Boombox 4. Se você quer mesmo uma Boombox, Boombox 3. Se você quer uma Boombox 4 e você não encontra por menos de 3 mil reais, 3 mil reais já é um absurdo, tá? Pra deixar isso bem claro. 2.700 no máximo, estourando e chorando a última lágrima. Se for pra pagar mais do que isso, compre uma Party Box. Principalmente, ó, Party Box Ancore 2, tá? Vem com microfone, é tão portátil quanto uma Boombox. Pode até ser que vale a pena um comparativo aqui, tá? Não sei o que vocês acham, pode deixar aqui nos comentários que a gente dá um jeito nisso. Mas no preço que ela tá hoje, jamais eu compraria. Então é isso. Curtiu a análise? Curtiu o vídeo? Like por aqui. Se quiser hypar, cara, vai ser de um prazer imenso, meu querido. Cheguei muito atrasado, não por vontade própria, mas porque não tinha caixa por aqui, né? Geralmente quando tem eu trago aqui em primeira mão, vocês sabem disso, mas não tinha. Acabou de lançar, cheguei aqui depois de todo mundo. Mas pra quem precisava da minha opinião, já tem, tá aí. Espero que tenham gostado, que vocês se inscrevam aqui no canal. Eu nem costumava mais postar comparativo aqui, mas como eu tô precisando, né, aumentar o fluxo de vídeos nesse canal, bom, não custa nada. Então é isso, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. Eu espero de verdade ter te ajudado. Se você quiser algum outro vídeo com a Boombox 4, deixa por aqui também, é muito importante. O seu comentário não ajuda só a me trazer, né, me dá mais ideias de conteúdo, mas também a engajar aqui o vídeo. No mais, para economizar, grupitos aqui do Telegram e do WhatsApp, fica à vontade. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!